Olá, pessoal. A terceira parte do conteúdo dos alquenos são as reações. No caso, a gente estuda as reações das cadeias insaturadas para contextualizar no processo digestório das gorduras poliinsaturadas. A reação mais simples dos alquenos ou das cadeias insaturadas é a hidrogenação. Industrialmente, isso é feito com um catalisador, onde a gente passa gás hidrogênio num sólido como a platina, paládio, ou na indústria usam níquel de Haney, que é uma esponja de níquel, e as duplas vão se hidrogenando, ou seja, alquenos vão virando alcanos, a gordura insaturada, que é uma oleofina, vai virando uma gordura saturada, uma parafina, que é um alcano, então vai ficando mais grossa, dura mais, frita mais batata, né? Dá para fazer muito mais vezes, porque a fritura degradaria as duplas, né? E no caso, se a gordura estiver hidrogenada, não tem dupla para degradar, a gente pode usar ela muito mais vezes e para conservar alimentos também é muito melhor. Tal como no passado guardava carne de porco na lata de banha, que é uma gordura saturada. Mas a gente precisa pensar agora na hidrogenação de óleos insaturados e não nesse processo heterogêneo industrial. No caso, quando a gente consome uma gordura insaturada, ela pode sofrer hidrogenação por uma enzima, no caso, a hidrogenase, ou chamada também de redutase. Esse é o nosso catalisador. E a hidrogenação, geralmente, ela é uma hidrogenação anti. O que quer dizer? É o contrário da hidrogenação sim. Cada átomo de hidrogênio vai entrar de um lado da dupla. No caso da hidrogenação industrial, o catalisador promove uma adição sim. Os dois hidrogênios entram de um lado só. No caso de uma hidrogenação homogênea, biológica, a ligação pode rotacionar e a gente ter uma adição que é chamada de adição anti. Além da hidrogenação, a gente pode ter reações com a dupla que não é tão uniforme, né? O hidrogênio entra nos dois carbonos que fazem a dupla e torna o que é insaturado saturado. Já as reações de adição vão ser uma combinação entre o que se chama de nucleófilo e eletrófilo. Isso é importante não só para os mecanismos das reações de adição nas insaturações, mas também para vários outros tipos de reações orgânicas. O nucleófilo, que é um amante de núcleos, ele então tem uma carga negativa, tipo a dupla ligação. Eu diria que a dupla ligação é um amante de núcleos, ou seja, ela gosta de carga positiva, por exemplo, do ácido H+. Ela gosta de tentar colocar esses elétrons num orbital vazio. Lembrando para vocês que carga positiva em química é justamente a falta de elétrons. Do outro lado, os eletrófilos são amantes de elétrons. Então, um átomo pobre em elétrons, ou um átomo com carga negativa, ele aceita um par de elétrons de um nucleófilo. Então, muitos eletrófilos são positivamente carregados. Os nucleófilos, a melhor maneira de classificá-los é como base de Lewis, ou seja, são elétrons. E o eletrófilo é um ácido de Lewis, ou seja, pode receber os elétrons. As reações de adição eletrofílica na dupla ligação, que você acha lá no capítulo de alcenos, ela é muito importante para a gente entender o metabolismo de gorduras insaturadas, por exemplo. Como que as duplas vão se transformando no corpo? A dupla é um eletrófilo e pode, por exemplo, atacar o ácido do estômago. A gente pensa o contrário, que o ácido é que está digerindo a comida, mas na verdade o corpo da gente está em equilíbrio e a gente come uma gordura insaturada e essa gordura vai atacar o H+. Mas como seria o mecanismo dessa reação entre um nucleófilo, que no caso é uma dupla ligação, e um eletrófilo, que no caso é um ácido?
Tem uma piadinha aqui para tentar contextualizar isso. Ela é muito sem graça, mas tem a ver com o trocadilho, né, da língua inglesa. Quando a pessoa fala assim, I'm positive, eu tenho certeza. Então, veja aí depois, dois átomos passeando, um diz, o que aconteceu? Ai, eu perdi um elétron. Sério? Sim, estou positivo. É sem graça, mas tenta entender o conceito por trás disso. O eletrófilo H+, é atacado pelos elétrons. Agora pensa diferente, abre sua cabeça. As gorduras insaturadas que você come ficam atacando o seu estômago. E aí uma nova ligação CH se forma. Isso vai deixar o outro átomo com uma carga positiva. Veja bem, ele era um nucleófilo, atacou o H+, e de repente ficou positivo. Ele ficou eletrofílico, ele ficou eletrófilo, ele se transformou no que chamamos de carbocátion, que é um intermediário de reação, tal como os radicais livres que nós vimos na reação dos alcanos, mas esse aí é o carbocátion, é um cátion de carbono. Ele é um intermediário das reações com cadeias insaturadas. Essa reação ela é vista nos livros de acordo com a regra de Markov-Nikov. O que quer dizer isso? Markov-Nikov estabeleceu uma regra empírica, porque não tinha elétron na época dele. Mas ele percebeu que a reação é estereoespecífica. Se eu tiver uma dupla que não é uniforme, como essa aí, tem um substituinte de um lado e do outro só tem hidrogênios, o que acontece? Aonde que entra o H+? O H+, gente, entra na ponta, entra onde tem mais hidrogênios. E aí forma um carbocátion, aonde tem mais carbonos, ou seja, vai formar um carbocátion, nesse caso aí, terciário, mais estável. Essa reação, um produto predomina em relação ao outro, tal como nos radicais livres, mas nesse caso aí predomina muito mais. Os radicais são reações caóticas, nesse caso aí a reação demora um pouquinho mais, é mais controlada. Então a regra de Markov-Nikov diz que na reação de HX, ou seja, um ácido tipo HCl do estômago, numa dupla ligação, né? Aí está escrito alceno, a gente tem que pensar nas insaturações e o hidrogênio vai entrar no carbono que possui menos substituintes. E o halogênio, no caso, entra no carbono com mais substituintes. No caso do corpo, o carbocátion vai receber outra transformação, porque a água também, ela é nucleofílica. Ela pode entrar nessa dupla, como nós vamos ver na reação a seguir. Mas pensa agora na regra de Markov-Nikov e observa aonde entrou o H, aonde entrou o halogênio. Qual produto predomina? Essa orientação é muito interessante e virou praxe a gente dizer se a reação é Markov-Nikov ou não Markov-Nikov. O que quer dizer isso? Uma reação Markov-Nikov, ela segue a tendência natural. Qual que é a tendência natural? Eu vou falar para vocês enunciando de outra forma. Vai formar o carbocátion mais estável. Pensa nisso. A estabilidade desses carbocátions varia praticamente do mesmo jeito que varia a estabilidade dos radicais livres. Ou seja, são substâncias instáveis, são intermediários de reação e esses intermediários, se eles forem mais substituídos, eles são mais estáveis porque os carbonos vizinhos vão fazer efeito indutivo e hiperconjugação. De certa forma, vão emprestar elétrons para esse carbono que só tem 7. A hiperconjugação é um pouquinho mais complexa, mas envolve o carbono lateral com seus orbitais sp3. Eles dão uma entortada e a molécula fica meio que planar em torno desse carbocátion. O efeito indutivo, que é o empréstimo desses elétrons, como eu já falei para vocês. Olha aí uma ilustração, eu acho que fica bem claro. Só que essas reações podem se complicar bastante. E para fixar isso aí, a gente vai ter que fazer exercício. Quando essa dupla ligação está na extremidade e do lado tem um carbono sp3 mais substituído, o hidrogênio pode dar um pulo e aí vai formar um derivado com o halogênio ou com o substituinte, tipo OH da água, no carbono terciário. Por quê?
Nesse caso, o Markovnikov não sabia, mas o que manda são os elétrons e a falta de elétrons. O que manda é o intermediário que tem carga positiva. Se ele for mais estável, ele vai ser formado. Até mesmo com a deslocamento de um metil. O carbocátion mais estável sempre vai tender a ser formado e a estrutura pode se rearranjar. No caso da hidratação, que é o que mais nos interessa, isso está relacionado, por exemplo, com a transformação das gorduras poliinsaturadas nos hormônios. No caso, isso se refere aos eicosanoides. Eu estudo a resolvina, por exemplo, que é derivada de um ácido graxo ômega 3 e é muito importante no processo anti-inflamatório, né? Ela está relacionada com esse conteúdo e no meio ácido, veja bem, a água também pode ser o nucleófilo, que vai entrar naquele carbocátion formado. Então, como no estômago tem vários íons, né, o cloreto é deslocado e não vai ter halogenação lá. Lá vai ter hidratação. E a hidratação pode ocorrer em mais etapas. Aqui está o mecanismo detalhado da hidratação de uma dupla. Veja bem a reação em cima e as etapas embaixo. Na primeira etapa, a dupla ataca o H+. Igual eu já falei, vai formar o carbocátion mais estável. No caso aí, o carbocátion secundário e não o primário. Numa etapa seguinte, a água vira o tal do nucleófilo e ataca esse carbocátion. E aí fica a substância hidratada. Numa etapa 3, outra água vai lá e neutraliza essa substância. Pronto, temos um álcool formado a partir de alqueno. No nosso caso, nos nossos estudos, a gente vai poder observar hormônios hidroxilados formados a partir das gorduras poliinsaturadas. Essa adição ela é estereoespecífica. Então, em química orgânica de engenheiro, a gente tem que ver que tipo de estereoisômero que vai formar. A adição geralmente é sim. Adição sim significa que entra do mesmo lado da dupla. Adição anti é que entra em lados opostos. Nesse caso, desculpa, falei até errado. A adição é anti, se eu tiver um plano, né? E no caso de carbonos que fazem ligações sp3, isso pode girar e aí eu tenho, então, maior facilidade de entrar um substituinte de um lado e um substituinte do outro. Na verdade, o resultado final é uma mistura de produtos com estereoquímicas diferentes. No caso do plano, aí forma só o trans. A explicação disso é a formação de íons do tipo bromônio, halogenônio, né, que a gente pode dizer. Isso não é tão importante nos sistemas biológicos. A gente precisa pensar nisso aí com água no meio. Aí, ó, primeiro você pode pensar no halônio formando adição anti. Entra uma coisa de um lado, outra coisa do outro por causa do impedimento estérico, né? Essa ligação aí gira. Mas, se tiver água no meio, gente, complica porque forma a tal da haloidrina. Nos sistemas biológicos, as moléculas estão ancoradas e não tem esse halogênio aí, então vão formar os hormônios que são os eicosanoides depois de hidroxilados.